Você já parou para observar? Aquela mancha escura que corta o céu cinzento de uma tarde de inverno. Um borrão de nanquim contra a luz pálida. Ele pousa em um galho alto, solitário, e de lá ele te observa de volta. Esse é o corvo. Uma criatura que parece ter saído diretamente de um poema de Edgar Allan Poe ou de um conto de suspense. Ele é o guardião de segredos antigos, o mensageiro de mundos que não podemos ver. Sua presença é sempre marcante, um ponto final em uma frase que ainda não entendemos. Ele nos convida a questionar o que sabemos sobre o mundo animal. O corvo. Vestido para um funeral eterno, com suas penas de um preto profundo, quase azulado sob o sol. Seu grasnado rouco ecoa como uma pergunta sem resposta, um som que parece carregar o peso de histórias não contadas. Para muitos, ele é um presságio, um símbolo de má sorte. Mas será que é justo? Talvez essa reputação sombria seja apenas um reflexo do nosso próprio medo do desconhecido. Afinal, o corvo vive na fronteira entre o nosso mundo e o mistério. Um observador silencioso que sabe mais do que aparenta. Ele nos desafia com seu olhar penetrante. Esse pássaro não é apenas um personagem de histórias góticas. Ele é real, de carne, osso e uma inteligência que surpreende até os cientistas mais céticos. Ele caminha pelo chão com uma confiança quase humana, inclinando a cabeça como se estivesse ponderando sobre as grandes questões da vida. Quem é você? O que você quer? Ele parece perguntar com seus olhos pequenos e brilhantes. Tô querendo fazer uma doideira aqui, velho, e vou te machucar. Esse ar de superioridade não é à toa. Por trás daquela fachada sombria, existe uma das mentes mais brilhantes de todo o reino animal. Uma inteligência que rivaliza com a dos primatas. Vamos combinar, há algo de magnético nesse bicho. Ele não tem a beleza colorida de uma arara ou o canto melodioso de um canário. Sua beleza é de outra ordem. É a beleza da inteligência, do mistério, da sobrevivência. O corvo é um filósofo de penas, um estrategista que joga um jogo cujas regras só ele conhece. Ele nos lembra que a natureza é cheia de surpresas e que, às vezes, as coisas mais fascinantes estão escondidas bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, voando sobre nossas cabeças. Preparado para conhecer a mente por trás do mito? Vamos falar de inteligência. E não estou falando de gênios da matemática ou da física. Estou falando de um cérebro do tamanho de uma noz que resolve problemas complexos. Cientistas em seus laboratórios já colocaram os corvos à prova com testes que deixariam muitos de nós coçando a cabeça. Imagine a cena. Um pedaço de comida está dentro de um tubo, fora do alcance do bico. O que o corvo faz? Ele não desiste. Ele analisa, pensa, e então ele pega um pedaço de arame, dobra a ponta para fazer um gancho e pesca a recompensa. Sim, ele fabrica uma ferramenta. Essa capacidade de usar e até criar ferramentas é algo que, por muito tempo, pensamos ser exclusivo dos humanos. Mas os corvos estão aí para nos mostrar que estávamos errados. Eles não se limitam a ganchos de arame. Na natureza, eles usam galhos para cutucar larvas em buracos de árvores. Em cidades no Japão, eles foram observados jogando nozes no meio do trânsito. Eles esperam o sinal fechar, os carros passarem por cima e quebrarem as cascas. E então, calmamente, descem para pegar seu lanche. Isso não é apenas instinto. É planejamento, é observação, é uma aula de como usar o ambiente a seu favor. E a memória deles é simplesmente assustadora. Um corvo pode se lembrar do rosto de uma pessoa por anos. Se você for gentil com ele, ele se lembrará. Se você o ameaçar, pode ter certeza de que ele não apenas se lembrará, mas também contará para todos os seus amigos corvos que você não é uma pessoa confiável. Pesquisadores que precisaram capturar corvos para estudo tiveram que usar máscaras, pois os pássaros passaram a reconhecê-los e a dar o alarme sempre que os viam, mesmo anos depois. Eles guardam rancor,
E o rancor de um corvo é algo que você provavelmente não quer experimentar. Essa combinação de resolução de problemas, uso de ferramentas e memória fotográfica faz do corvo um verdadeiro gênio. Eles são capazes de planejar ações em várias etapas, algo que exige um pensamento abstrato notável. Eles conseguem entender causa e efeito de uma maneira muito sofisticada. É como se, dentro daquela cabeça escura, houvesse um pequeno cientista, sempre testando hipóteses, sempre aprendendo, sempre se adaptando. Eles não estão apenas sobrevivendo, estão prosperando, usando a inteligência como sua principal arma e ferramenta. Eles nos obrigam a repensar o que significa ser inteligente. Se você pensa que o grasnado de um corvo é apenas um barulho aleatório, pense de novo. Aquilo é uma conversa complexa acontecendo bem acima da sua cabeça. Os corvos possuem um repertório vocal vastíssimo, com diferentes dialetos entre grupos de diferentes regiões. Eles não apenas grasnam. Eles produzem cliques, assobios, estalos e uma variedade de outros sons para se comunicar. Um som pode ser um alerta de perigo, outro pode ser um chamado para se reunir, e um terceiro pode ser apenas uma fofoca sobre onde encontrar comida boa. É uma verdadeira rede social alada. Eles vivem em estruturas sociais complexas, formando laços familiares fortes que podem durar a vida toda. Os casais de corvos são monogâmicos e trabalham juntos para construir ninhos e criar seus filhotes. Pra quem então, seu idiota? Tenha calma, caralho, que eu tô aqui. E não para por aí. Os filhotes de ninhadas anteriores muitas vezes ficam por perto para ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. É uma verdadeira família cooperativa, onde todos se ajudam. Eles compartilham informações, defendem o território juntos e até mesmo realizam o que parecem ser funerais. Quando um corvo morre, outros se reúnem ao redor do corpo, em silêncio, como se estivessem prestando uma última homenagem. A comunicação não é apenas vocal. Eles usam gestos, como apontar com o bico para mostrar um objeto de interesse a outro corvo, um comportamento antes observado apenas em humanos e outros grandes primatas. Eles também são grandes imitadores. Um corvo pode aprender a imitar o som de outros animais e até mesmo sons do ambiente, como alarmes de carro ou toques de celular. Há relatos de corvos em cativeiro que aprenderam a imitar palavras humanas, falando com uma clareza surpreendente. Imagine só, seu vizinho sombrio e emplumado dizendo "Olá da janela". Essa vida social rica é fundamental para a sua sobrevivência e para o desenvolvimento de sua inteligência. É através da interação que eles aprendem novas habilidades, transmitem conhecimento de uma geração para outra e fortalecem seus laços. Eles brincam, perseguindo uns aos outros no ar ou deslizando por telhados cobertos de neve apenas por diversão. Essa capacidade de brincar é um forte indicativo de alta cognição. Eles não são apenas máquinas de sobrevivência, são seres sociais, com emoções, relacionamentos e uma cultura própria. Uma sociedade secreta que opera à vista de todos. Mas afinal, o que come um gênio das aves? A resposta é praticamente qualquer coisa. O corvo é o rei do oportunismo. Sua dieta é incrivelmente variada, o que é uma das chaves para o seu sucesso em tantos ambientes diferentes, das florestas densas aos centros urbanos movimentados. Eles comem insetos, sementes, frutas, pequenos animais, ovos de outros pássaros e, claro, carniça. Essa última parte talvez contribua para sua fama sombria, mas é um serviço ecológico importante. Eles são a equipe de limpeza da natureza, removendo carcaças e ajudando a prevenir a propagação de doenças. Eles não são apenas comedores, são estocadores. Quando encontram mais comida do que podem comer, os corvos a escondem para mais tarde. E eles são espertos quanto a isso. Eles sabem se outro corvo está observando enquanto escondem seu tesouro. Se sentem que estão sendo vigiados,
Eles fingem esconder a comida em um lugar, mas na verdade a levam para outro esconderijo secreto. É um jogo de espionagem e contra-espionagem por uma noz ou um pedaço de pão. Uma demonstração de que eles possuem o que os psicólogos chamam de teoria da mente, a capacidade de entender o que outro ser está pensando. Onde vivem esses seres intrigantes? Em todo lugar. Corvos e seus parentes próximos, como as gralhas e os corvos marinhos, são encontrados em quase todos os continentes, exceto na Antártida. Eles são mestres da adaptação. Constroem seus ninhos grandes e desgrenhados no topo de árvores altas, penhascos ou até mesmo em postes e edifícios. Eles observam o mundo de cima, planejando seu próximo movimento. Das paisagens rurais tranquilas ao caos das metrópoles, eles encontraram uma maneira não apenas de sobreviver, mas de prosperar ao nosso lado. Nós construímos cidades, e eles as adotaram como seu novo ecossistema. Ao final do dia, quando o sol se põe, eles se reúnem. Centenas, às vezes milhares de corvos voam juntos para um local de descanso comunitário, enchendo o céu com seus grasnados e suas silhuetas escuras. É um espetáculo impressionante e um pouco assustador. Mas é apenas a conclusão de mais um dia na vida de um corvo. Um dia de procurar comida, resolver quebra-cabeças, socializar, enganar rivais e cuidar da família. O corvo, esse enigma de penas pretas, continua a nos fascinar. Ele é um espelho escuro que reflete nossa própria inteligência, nossa complexidade e os mistérios que ainda nos cercam. E ele estará lá, amanhã, nos observando. Sempre observando.